Fala galera que assiste meu canal, tudo certo com vocês? Então, o episódio 3 de Chainsaw Man acabou de ser lançado. Os caras conseguiram fazer uma animação 2D animal. Teve um pouquinho de 3D, teve, mas ficou ali só mais os detalhes. Eu pessoalmente não sou muito fã do 3D, então eu achei que o episódio ficou sensacional. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, cara, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele followzinho pra fortalecer. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Então, quem lembra do final do segundo episódio de Chainsaw Man, lembra que a Power, que é o diabo do sangue, ela pulou de cima de um prédio, manipulou o sangue dela no formato de um martelão, né? Caiu em cima de um demônio que tava lá embaixo e matou ele, enquanto um outro caçador de demônios tava falando com alguém no telefone público ali do lado, né? Então, isso já faz o elo aí com o início desse terceiro episódio de Chainsaw Man, que começa com o Denji e a Power na frente da máquina, enquanto eles dois vão precisar de uma torralha para se secar da mijada que a máquina tá dando neles, porque aí um fato novo, né? Aparentemente é meio que crime um caçador de diabos do governo interferir na caça de um caçador autônomo, uma pessoa que esteja ali fazendo o trabalho dela fora do governo, caçando algum tipo de diabo. E então, depois da mijada que a máquina dá no Denji e na Power, eles ficam naquela briguinha lá, quinta série. Ah, foi o Denji, já foi a Power. Ah, foi o Denji, já foi a Power. E a máquina é obrigada a agir como uma professora e mandar a molecada ficar quieta ali, pedir um pouco de silêncio pros dois, mas ela aproveita e já dá um pega mais forte na Power do tipo, pô, será que eu errei ao te contratar como uma caçadora de diabos? O que deixa a Power, o diabo do sangue ali, pianinho na frente da máquina, porque a máquina deve ter feito uma proposta como ela fez pro Denji, do tipo, ou você trabalha pra mim e pro governo como uma caçadora de diabos, ou eu vou te caçar e eu te mato, né? Dali corta a cena, o Denji e a máquina aparecem numa sala onde tem várias daquelas máquinas de refrigerante e eles começam a conversar. E então é dentro dessa sala com as máquinas de refrigerante aí que se desenvolve todo o início do arco para esse episódio 3 do Chainsaw Man. Como o Chainsaw Man 2 foi sobre o Denji interagindo com o Aki, nesse episódio, o episódio 3, vai ser bem mais voltado ao Denji interagindo com a Power, certo? Eles estão ali conversando e a Power fala do Miau, o Miauzinho, que era o animal de estimação dela, que foi raptado por um diabo e ela quer recuperar o Miauzinho. Nisso, o Denji, na maior cara de pau, responde: pô, eu não sou muito fã de gato não, cara, eu não sou, gato não é comigo. Se fosse um cachorro, quem sabe eu me importaria, mas tudo que eu quero agora é, adivinha o quê? Conseguir uns peitinhos. Pô, daí depois do Denji falar isso pra Power, a Power pega e fala: pô, Denji, o negócio é o seguinte, cara, eu tenho uma ideia, vamos fazer um bem bolado aqui, vamos fazer uma coisa. O seguinte, você me ajuda a recuperar o meu miauzinho do diabo lá e eu deixo você dar uma apertada nas minhas peitolas. So good. Do nada, o Denji muda de figura, ele fala: o quê? Roubaram o teu miauzinho? Mas isso eu não permito, esse diabo vai pagar, nós vamos lá agora! Depois disso a gente tem uma mudança de cena, onde mostra onde a máquina tá. Ela tá lá se reportando aos seus superiores e falando sobre os seus cachorrinhos. Os cachorrinhos da máquina, no caso, são o Denji e a Power, que são diabos contratados por ela para prestar serviço para o governo, para matar outros diabos.
Depois disso, mostra a máquina no carro, onde o Aki tá dirigindo. E aí, a gente tem uma das novas informações mais legais do episódio, que é onde a máquina fala sobre o nome dos demônios relacionado com o poder deles. No caso, assim, ela usa como exemplo o demônio do café, que ela tá bebendo café, fala, pô, se existisse um demônio, fosse o demônio do café, esse demônio seria fraco, porque o café representa pra galera uma ameaça muito baixa, ninguém tem medo do café. Assim como o demônio carro, o demônio do carro, o diabo do carro, representaria um demônio com uma força muito maior. Por quê? Porque a galera tem muito medo e facilmente associa você ser atropelado com se machucar bastante ou morrer, né? E seguindo esse raciocínio, a máquina fala, pô, o Denji, por exemplo, o Denji é um demônio da motosserra. Pô, todo mundo consegue associar uma motosserra, se você ter um descuido, você se machucar bastante, né? E é por isso que ela diz que acha que o Denji é um cara muito interessante. Aproveitando então ali o gancho que a máquina deixa falando sobre o Denji, o Aki já aproveita para criticar um pouco o Denji, porque o Denji acha que ele consegue, de certa forma, fazer amizade com demônios, como ele fez amizade com a Pochita, né? E isso mais tarde vai se provar verdade. A cena então volta pro Denji e pra Power, que chegam nesse lugar onde a Power diz que o diabo tá segurando o Miauzinho, o gato de estimação dela, como refém. E chegam numa casa. Andando no caminho para essa casa, eis que eles têm um bate-bola, jogo rápido ali, trocam um papinho e um percebe a intenção do outro. O Denji finalmente percebe a intenção da Power, que é atacar ele. Ele tenta ali numa velocidade absurda segurar o ataque, mas não tem jeito, ele acaba levando uma martelada na cabeça e cai desmaiado no chão. A Power pega ele pelas pernas e arrasta ele pra dentro da casa. Lá dentro da casa aparece o diabo, que tá com o Miauzinho, o gato de estimação da Power. E então o plano verdadeiro da Power é revelado. Na verdade, ela não tem que lutar contra o diabo morcego que tá lá dentro. O diabo morcego pediu pra ela trazer um humano pra ele se alimentar. E ela resolve entregar o Denji lá, já que o Denji tava dando bobeira, né? Levou o Denji pra lá pro diabo morcego se alimentar, esse diabo morcego que tá ferido. E então rola um flashback sobre a Power. Então, a Power, conforme ela vai engordando o gatinho, ela vai meio que se apegando a ele e ele acaba virando a única companhia que a Power tem durante um bom tempo, até que ela tá descansando em cima do telhado daquela mesma casa. Esse diabo morcego aparece com um braço arrancado, um braço ferido por um caçador de diabos e pega o gatinho como refém para fazer a Power ir atrás de algum humano para trazer para ele se alimentar e se curar. Aí que vem uma das grandes perguntas: quanto tempo esse diabo morcego ficou segurando esse gato? Se ficou por muito tempo, porque, nossa, naquela época a Power tinha recém se tornado infernal, ela não trabalhava para a máquina ainda, então esse diabo morcego ficou alimentando o gato durante todo esse tempo, o gato que tá dentro de uma gaiolinha, assim. Então não se sabe. Voltando então do flashback, esse diabo morcego tenta se alimentar do Denji. Ele espreme o Denji e toma um pouco do sangue do Denji e diz que o sangue é horrível, que a boca dele ficou com gosto de pato. E daí ele pega, cura o braço dele, sobe pro telhado, come o gato. E daí a Power vira pro Denji e fala: agora eu consigo. Demonstra ali que agora ela consegue entender um pouco do sentimento do Denji em relação dele ter perdido a Pochita. E depois esse diabo morcego aí pega e engole a Power inteira. O que me fez ficar perguntando também, pô, por que um demônio poderoso, um infernal poderoso, no caso, como o diabo do sangue ali, foi engolida inteira
por um diabo morcego maneta, né? Daí pra frente é que a coisa começa a ficar bem mais interessante. O Denji gruda na perna desse diabo morcego, o diabo morcego voa pra cidade e é onde a batalha desenfreada começa. O Denji puxa lá o randandandan dele ali no peito e se transforma, né, no diabo da motosserra e começa a enfrentar o diabo morcego. Aonde uma das coisas mais engraçadas do episódio acontece. O Denji fica mandando a galera sair de perto conforme a luta vai andando, vai progredindo. E esse diabo morcego pega o carro que tem um cara dentro e fala: você quer proteger todo mundo? Então quero ver tu cortar isso aqui no meio, que tem um cara aí dentro. E joga esse carro no Denji. E o Denji acaba descobrindo, para segurar o carro, ele consegue retrair as motosserras da mão dele, as motosserras somem dos braços dele, e ele consegue segurar o carro, ou seja, daí ele percebe duas coisas novas do poder dele. Que a primeira, ele fica com uma força muito grande, consegue segurar facilmente um carro ali que foi arremessado contra ele, e ele consegue fazer as motosserras, pelo menos os braços, sumirem quando ele bem entender. Só que o que o demônio morcego não sabia é que o Denji não estava se importando com a humanidade naquele momento. A única coisa que ele se importava era em peitos. Ele queria apertar uns peitinhos. E ele pega e fala isso pro diabo demônio: eu não tô nem aí pra humanidade, segura o carro aqui. E joga o carro de volta na cara do diabo morcego. O único motivo do motorista do carro tá vivo é porque ele teve as manhas de pular fora do carro, porque senão ele ia explodir com o carro e tudo. Depois dessa animação fantástica que teve ali, o Denji, triunfante na batalha, o guerreiro vencedor, sobe numa pilha e vai dar aquele famoso urro da vitória, mas ao invés disso ele fala: ai, eu não consegui apertar nem um peitinho! Então, essa foi a análise do terceiro episódio de Chainsaw Man. Tava fantástico mesmo. Se você curtiu, cara, ativa o sininho aqui embaixo, segue o canal, manda aquele likezinho, fortalece aí, tá bom? E escreve nos comentários aí o que você achou do episódio. E nós vamos acompanhar também todos os episódios de Chainsaw Man a partir de agora. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abração. Valeu!